Fala galera da aulad.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia. Estamos aqui para mais uma aula de evolução, pessoal, evidências evolutivas. Vamos falar então de algumas provas de que a evolução existe. Tranquilo? Então a primeira coisa que a gente estuda lá sobre provas da evolução, sobre evidências evolutivas, é nada mais nada menos do que os fósseis. Pessoal, fósseis são uma grande prova de que os seres vivos evoluem, de que os seres vivos se modificam, tá? A maior prova disso é quando você faz lá uma escavação em rochas sedimentares, que é onde você encontra fósseis. Nessas rochas sedimentares você encontra lá restos, pegadas, pedaço de osso, mandíbula, uma folha, algum pedaço de ser vivo, de esqueleto de ser vivo, ou até mesmo um vestígio de ser vivo, e aí através desse vestígio você consegue analisar características que esse indivíduo, que esse ser vivo possa ter. Se for ossada, você pode conseguir pegar DNA, matéria orgânica, para que você identifique sequências. Então, os fósseis são uma grande prova de que essa evolução existe, e é uma prova anatômica. Você pode comparar a anatomia daquele ser vivo com os seres vivos atuais. Olha só, esse osso mudou, ele está mais alongado, ele está mais chato, ele está mais comprido, sei lá. Então você vai conseguir perceber essa evolução através de fósseis. Então uma coisa muito importante é que você encontra fósseis em rochas sedimentares. Essa matéria orgânica dos seres vivos, né, vai se decompondo, ele cai num solo, vai se decompondo, os sedimentos vão sendo empurrados pelo vento, alguma ação antrópica até mesmo, e aí cobre aquele esqueleto, e aquele esqueleto depois de um tempo lá, de milhares de anos, pode chegar lá e ele está lá intacto, acabou a decomposição nele, e sobrou ainda alguns pedacinhos ali que você pode movimentar e mexer e ver como é que era o esqueleto. Para a espécie humana, fósseis é muito importante. Você começa a descobrir a cultura. A primeira coisa que se descobre, ou um dos sítios arqueológicos mais importantes, é quando você encontra cemitério. Quando você encontra corpos que estão tudo um do ladinho do outro e não estão tudo bagunçado, jogado um por cima do outro, porque daí tu sabe que não, deve ter sido uma mortandade, uma guerra, alguma coisa, se mataram e jogaram ali. Mas agora se tu encontra um funeral, flores em volta, vestígios de flores, de vegetais em volta, é porque tem um rito fúnebre. E isso é uma coisa que surgiu na nossa espécie, né, há milhares de anos atrás. Então a gente consegue perceber através dos fósseis modificações nos seres vivos, obviamente que não só na nossa espécie, mas como em todas as outras espécies. Tranquilo? Fósseis então é a primeira evidência evolutiva aí mais clara que a gente tem. Não mais clara, mas uma das mais importantes. A outra evidência evolutiva, e aí eu quero que tu preste bem atenção, é a parte de embriologia comparada. E aí, nessa embriologia comparada, eu quero que você perceba, principalmente, a parte dos vertebrados, né? Ali dos cordados, onde a gente tem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A gente viu isso lá na aula de embriologia, dá uma olhada lá que eu comento alguns anexos embrionários, algumas coisas de embriologia que foram surgindo. Mas essa embriologia comparada, a gente vai ver que se você pegar o embrião de um peixe em desenvolvimento, de um anfíbio, de um réptil, de uma ave, de um mamífero, a mesma forma de desenvolvimento inicial ali é muito parecida. Então todas aquelas clivagens, a formação daquela neurula que parece um lagartinho, tudo igual nesses indivíduos. Então mostra que para surgir essas espécies, esses grupos, existe um padrão de desenvolvimento embrionário. E aí, as adaptações que foram surgindo foram levando esses indivíduos a ambientes diferentes, né? Adaptações a ambientes diferentes. Então, a embriologia comparada é muito importante, tá? Eu vou colar aqui, ó, a figurinha que mostra, ó, a comparação desses desenvolvimentos embrionários aí. E aí você vai ver como tá bem bonitinho aqui, ó. Todos eles, tudo bonitinho, tudo com carinha de lagarto durante alguma determinada fase do desenvolvimento embrionário. Beleza? Tranquilo. E aí dentro, ó, por isso que eu queria que tu prestasse atenção, dentro da embriologia comparada a gente tem um estudo de alguns órgãos, que são, por exemplo, os órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? Homologia. Homologia é igual, são órgãos de mesma origem embrionária, mas com funções distintas.
E aí, o exemplo que a gente tem aqui desses órgãos homólogos é a nossa mão, a asa do morcego e a nadadeira da baleia, por exemplo, tá? O que tem de importante nisso aqui? Que nesses órgãos todos, o desenvolvimento ósseo da nossa mão, da nadadeira da baleia, da asa do morcego, é tudo igual. É tudo a mesma formação óssea. A única diferença é que, por exemplo, lá no morcego, para formar a asa, ele é um pouco mais alongado, esse osso, os ossos do dedinho aqui são mais alongados, e tem membranas interdigitais. E aí ela bate a asa assim, ó. É assim que o morcego bate a asa, ó, só mexendo na mão. A baleia, ela tem os dedos fundidos. E aí forma aquela nadadeira grandona, que daí ela movimenta lá a água, ela consegue se manter dentro da água. Então é uma mãozinha que elas têm também. E a nossa mão, obviamente, que daí é adaptado, sem as membranas interdigitais, e aí a gente consegue manipular objetos e tal, fazer vários movimentos. Então, órgãos homólogos mostram que esses indivíduos, por ter um mesmo desenvolvimento, né, desses órgãos, eles têm algum parentesco, eu consigo ver um ancestral entre eles. E o mais importante disso é que os órgãos homólogos, eles indicam um processo que a gente chama de irradiação adaptativa. Ou seja, tem um grupo ancestral, uma população ancestral que se espalha pelo ambiente, vários locais distintos, e aí ele começa a se desenvolver, a se adaptar a locais diferentes, né? As populações vão sofrendo mutações, vão se adaptando, e aí aquele indivíduo que nasceu aqui e se moveu para lá, milhares de anos depois adquire adaptações que ele fica melhor lá do que aqui. Esse daqui se mantém com as mesmas características, porque ele está adaptado, legal a esse local, em outro local lá sofreu outras adaptações. Então, essa irradiação adaptativa, ou na verdade esses órgãos homólogos, nos demonstram essa irradiação adaptativa. Ou seja, significa que existiu uma população ancestral que se espalhou e adquiriu adaptações que foi se transformando em outras espécies, ou em outros grupos. Tranquilo? Mas outra coisa bem importante tu ter atenção, ó. Existem órgãos análogos que eles não vão demonstrar evolução, tá? Por que eles não vão demonstrar evolução? Porque eles apresentam apenas a mesma função e não tem nenhuma origem embrionária em comum, tá? Mesma função, sem origem embrionária comum. E aí o que isso me diz? Na verdade, esses órgãos, eles vão ter simplesmente a função semelhante. Por exemplo, a asa serve para voar. Tanto a asa do morcego, quanto a asa da ave, quanto a asa do inseto. Serve tudo para voar. Agora, eu não posso dizer que as aves ou os morcegos vieram dos insetos porque eles têm asas. Ah, não, a asa do inseto daqui a pouco virou uma asa de uma ave. Não! Eles só têm a mesma função, a origem embrionária não é a mesma. A asa de ave e de morcego eu até posso comparar, elas são homólogas e análogas ao mesmo tempo. Mas agora, quando eu comparo a do inseto com a da ave, daí eu não consigo fazer essa comparação. O que me diz isso? Me diz que para eu voar eu tenho que ter asa. Ou seja, isso demonstra o que a gente chama de convergência adaptativa. A convergência adaptativa significa isso. Os indivíduos têm que obter aquela adaptação para se adaptar àquela forma de ambiente. Ou seja, se eu quiser voar, eu tenho que ter asa. Se eu quiser viver 24 horas por dia embaixo d'água, eu tenho que ter brânquias, pelo menos. Tipo brânquia lá nos crustáceos, que são, né, os caranguejos, camarãozinhos, lagostas, e o peixe e a brânquia lá nos peixes. Os dois têm brânquias, mas eu não consigo traçar uma linha evolutiva. Pessoal, vou usar um negócio aqui, ó, para te cravar que órgãos análogos não significam que eles tenham dependência ou que eles tenham uma origem em comum. Quando os répteis começam a conquistar o ambiente terrestre, o que eles desenvolvem lá dentro do ovo? Vitelo, que vai servir para nutrir o embrião. Nas plantas, as gimnospermas desenvolvem um tecido que vai nutrir o embrião, chamado endosperma. Endosperma serve para nutrir o embrião. Vitelo serve para nutrir o embrião. São duas estruturas análogas, uma na gimnosperma e outra no réptil. Eu consigo dizer que o réptil, a árvore lá, a gimnosperma, o pinheiro, caiu um galho e virou um réptil?
Não, né? Mas significa o quê? Que para eu me adaptar ao ambiente terrestre, eu tenho que desenvolver uma estrutura de alimentação para o meu embrião se desenvolver totalmente fora da água. Endosperma para as gimnospermas, para as plantas, vitelo para os répteis, para os animais. Tranquilo, meus queridos? Próxima aula a gente continua nas evidências evolutivas. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!